Peraí, como assim? O Antigo Egito ainda guarda mistérios que nem a ciência moderna conseguiu explicar? Se você acha que o Egito Antigo é só pirâmides, múmias e faraós com maquiagem marcante, se prepare, porque a história é muito mais estranha e fascinante do que parece. Hoje você vai mergulhar em curiosidades, teorias e mistérios que desafiam arqueólogos, historiadores e até cientistas. E alguns deles, sinceramente, parecem coisas de outro mundo. Então já deixe seu like, se inscreva no canal Peraí, como assim? E bora viajar milhares de anos no tempo. Muito bem, eu sou o Cris e é um prazer ter você em nosso canal. Ative o sininho, curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Vamos falar agora sobre as pirâmides. Sim, todo mundo conhece as pirâmides, mas o que pouca gente percebe é o quão absurdamente precisas elas são. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída há mais de 4.500 anos, e mesmo assim, ela é alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Mas espera aí, como assim? Hoje, para conseguir esse nível de precisão, usamos equipamentos modernos como GPS, cálculos avançados, e ainda assim não é fácil. Mas os egípcios teriam feito isso usando apenas ferramentas simples como cordas e observação das estrelas. E não para por aí. Os blocos de pedra usados nas pirâmides podem pesar até 80 toneladas. Isso é mais pesado do que um caminhão totalmente carregado. E aí vem a pergunta: como eles transportaram tudo isso? Não existem registros claros explicando o processo, existem teorias, como rampas gigantes, mas nenhuma delas explica completamente como milhares de blocos foram colocados com tamanha precisão. E aqui começa um dos maiores mistérios da história. Agora, segura essa. Dentro da Grande Pirâmide, a temperatura interna permanece praticamente constante, em torno de 20 graus Celsius, independente do calor escaldante do deserto lá fora. Peraí, como assim? Uma construção tão antiga tem um tipo de controle térmico natural? Isso levanta outra questão. Será que eles dominavam conhecimentos de engenharia muito mais avançados do que imaginamos? E falando em conhecimentos avançados, os egípcios tinham um entendimento impressionante de medicina. Eles realizavam cirurgias, tratavam fraturas e até faziam algo parecido com diagnósticos clínicos. Existem papiros médicos que descrevem doenças, sintomas e tratamentos com uma precisão que surpreende até hoje. Mas ao mesmo tempo, eles acreditavam que algumas doenças eram causadas por espíritos ou maldições, ou seja, a ciência e o misticismo caminhavam juntos. Agora vamos entrar em um dos temas mais fascinantes, a mumificação. Todo mundo sabe que os egípcios mumificavam os seus mortos, mas o processo era muito mais complexo do que parece. Primeiro, eles removiam o cérebro pelo nariz. Sim, pelo nariz. Usavam uma espécie de gancho para puxar o cérebro para fora, pedaço por pedaço. Peraí, como assim? Depois disso, retiravam os órgãos internos, como fígado, pulmões e intestinos, que eram armazenados em vasos especiais, chamados de vasos canopus. O coração geralmente era deixado no corpo porque eles acreditavam que era nele que ficava a alma e a consciência. E aí vem uma parte ainda mais curiosa. Durante o julgamento no além-vida, o coração do falecido seria pesado em uma balança contra uma pena. Se o coração fosse mais leve ou equilibrado, a pessoa poderia seguir para a vida eterna. Mas se fosse mais pesado, bom, aí era o fim. E já que estamos falando de morte, vamos falar sobre maldições. A famosa maldição dos faraós é um dos maiores mistérios populares do Egito. Ela ficou famosa principalmente após a descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922. Pouco tempo depois da abertura da tumba, várias pessoas envolvidas na expedição começaram a morrer em circunstâncias estranhas. Coincidência? Talvez. Mas algumas mortes foram realmente bizarras, incluindo doenças misteriosas e eventos inesperados.
Isso alimentou a ideia de que perturbar o descanso dos faraós poderia trazer consequências, digamos, nada agradáveis. Hoje, muitos cientistas acreditam que essas mortes podem ter sido causadas por fungos, bactérias ou toxinas antigas. Mas ainda assim, o mistério permanece. Agora vem algo que pouca gente conhece: as baterias de Bagdá. Ops, calma, isso é outro lugar. Mas existem evidências de que os egípcios podem ter experimentado algo parecido com a eletricidade. Existem relevos em templos que mostram figuras segurando objetos que lembram lâmpadas. Peraí, como assim lâmpadas no Antigo Egito? Claro, a explicação mais aceita é simbólica. Representações religiosas, mas algumas teorias sugerem que eles poderiam ter algum tipo de conhecimento elétrico primitivo. Não existe prova concreta disso, mas a dúvida continua no ar. E olha essa. Os egípcios tinham um calendário extremamente preciso. Eles baseavam o calendário na observação da estrela Sírius, que aparecia no céu pouco antes da cheia do rio Nilo. Essa observação permitia prever as inundações, fundamentais para a agricultura. Ou seja, eles tinham um sistema de previsão natural altamente confiável. E isso há milhares de anos atrás. Agora vamos falar de algo realmente estranho. Existe uma teoria de que a esfinge de Gizé é muito mais antiga do que se imagina. Alguns pesquisadores acreditam que os sinais de erosão no corpo da esfinge indicam desgastes causados por água, e não apenas vento e areia. Espera aí, água no deserto? Isso sugeriria que a esfinge foi construída em uma época em que o clima da região era muito diferente, talvez milhares de anos antes do que a história tradicional indica. E se isso for realmente verdade, toda a cronologia do Egito Antigo pode estar errada. E não para por aí. Os hieróglifos egípcios, aquele sistema de escrita cheia de símbolos, ficaram indecifráveis por séculos. Ninguém sabia o que eles realmente significavam, até que, em 1799, foi descoberta a famosa Pedra de Roseta. Ela continha o mesmo texto escrito em 13 idiomas diferentes e, graças a isso, os estudiosos finalmente conseguiram decifrar os hieróglifos. Peraí, como assim? Uma única pedra desbloqueou toda a linguagem perdida? Isso mostra como uma descoberta pode mudar completamente a nossa compreensão da história. Agora, um detalhe curioso. Os egípcios eram obcecados por gatos, mas não era só carinho, era religião. Os gatos eram considerados animais sagrados, associados à deusa Bastet. Matar um gato, mesmo que acidentalmente, podia resultar em punições severas. E quando um gato morria, a família inteira entrava em luto. Alguns até mumificavam seus gatos. Sim, existiam múmias de gatos e não eram poucas. Milhares delas já foram encontradas. E aqui vai mais uma. Os faraós não eram apenas líderes políticos. Eles eram considerados deuses vivos, ou seja, governar o Egito não era só uma questão de poder, era uma missão divina. Isso ajudava a manter a ordem social, afinal, quem iria questionar um deus vivo? Olha só essa teoria intrigante. Algumas pessoas acreditam que as pirâmides não eram apenas túmulos. Existem hipóteses de que elas poderiam ter outras funções, como centros energéticos, observatórios astronômicos ou até algo que ainda não compreendemos completamente. Não há consenso sobre isso. Mas o fato de ainda discutirmos o propósito exato dessas construções já diz muita coisa. E para fechar com chave de ouro, talvez o maior mistério do Egito Antigo seja justamente esse. Como uma civilização tão antiga conseguiu desenvolver conhecimentos tão avançados em tantas áreas? Arquitetura, medicina, astronomia, matemática, tudo isso em uma época em que grande parte do mundo ainda estava em estágios muito mais simples de desenvolvimento? Coincidência? Evolução natural? Ou será que ainda estamos subestimando o que realmente sabiam? No fim das contas, o Egito Antigo continua sendo um gigantesco quebra-cabeça.
E a cada nova descoberta, ao invés de trazer respostas definitivas, muitas vezes cria ainda mais perguntas. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante, porque no fundo, a gente ainda não entende completamente o passado. Então me conta aqui nos comentários, qual desses mistérios você achou mais absurdo? E qual você acha que ainda vai ser explicado no futuro? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que ama história e não esquece de se inscrever no canal. Peraí, como assim? Porque aqui a curiosidade nunca acaba. Até o próximo vídeo!